Falar um pouquinho aqui para finalizar, e estamos no horário. Legal. Como é que funciona a nossa plataforma desenvolvida junto com o Igor para fazer o valuation via web. Bom, quando a gente fala desse público de pequenas, médias, microempresas, a gente sabe que o custo de fazer uma análise de valuation é alto. A hora do consultor é cara, né? E existe muito desse trabalho, a gente faz uma análise de Lean, tem muito tempo que o cliente poderia utilizar melhor e o consultor poderia utilizar melhor do que numa consultoria presencial. Você tem o tempo de deslocamento, você tem reuniões, você tem treinamentos. Então, qual foi a ideia da plataforma? Foi encapsular tudo que era repetitivo ou que poderia ser feito de forma individual, reduzir esse tempo, efetivamente, aproveitar o tempo do consultor na parte que mais vale, que é a parte analítica do negócio, e assim conseguir fazer com que um consultor atenda mais clientes, consequentemente o custo reduz e o cliente consegue fazer uma avaliação com a mesma qualidade, num custo muito mais acessível. Esse é o princípio da plataforma que nós chamamos de Innovolution, foi desenvolvida aqui em parceria com o Igor. Então, por isso nós chamamos de uma consultoria híbrida, porque ela não é um faça você mesmo. Você não vai entrar lá na internet e fazer a sua avaliação. Você vai ter a interação com o consultor. Uma interação constante com o consultor. Exatamente. Você vai ter tarefas que você vai fazer via web, e na sua casa, ou na sua empresa, ou com o seu contador. Mas são tarefas que você vai fazer por conta própria que vai reduzir o custo de mandar para o seu consultor fazer. E você vai ter interação ou presencial ou via web com o seu consultor, e o seu consultor vai efetivamente fazer um trabalho analítico em cima do seu projeto. É 100% personalizado para cada empresa. Exatamente. Muito legal. Aqui, o nosso processo de valuation, esse aqui é de uma empresa, não é o de startups, a gente tem a plataforma de startups também. Nós temos uma etapa de diagnóstico, onde a gente faz um questionário para conhecer melhor a empresa, conhecer aquelas variáveis que vão ser utilizadas futuramente nas avaliações qualitativas. Uma fase de início de projeto, né, de ambientação à plataforma, coleta de dados. Então, nós mandamos uma planilha e o cliente preenche o balanço, de preferência junto com o seu contador, porque é a parte mais complicada. O DRE e as projeções. A projeção, basta colocar a projeção de renda, de vendas e investimentos, e o seu consultor vai fazer uma projeção de DRE e vai te mandar para você aprovar ou não. Passamos para o cálculo daquela famosa taxa de risco, e aí passa a ser um trabalho muito mais forte do consultor, de fazer todo o relatório, as análises. Enquanto isso, o cliente faz um treinamento sobre valuation, para que quando chega o relatório final, o cliente já saiba, já entenda a linguagem, os conceitos, e tenha uma capacidade, uma facilidade maior para interpretar aquele relatório. E também para usar aquele relatório numa negociação. Então, a gente acha muito importante que o cliente aprenda a defender aquilo que está no relatório para fazer uma boa negociação. E, finalmente, a avaliação do nosso trabalho, porque a gente tem sempre a oportunidade de melhoria e a gente quer oferecer um produto cada vez mais legal. Muito legal. Mostrando algumas telas, né? Essa é a tela inicial, onde a gente tem várias fases e cada fase aqui tem as suas tarefas e você pode analisar o quanto você está adiantado ou atrasado em relação ao cronograma previsto. Esse é um processo previsto para durar entre 7 e 30 dias. Varia muito de acordo com a facilidade que o cliente tem de preencher os dados. Disponibilidade de informação. A disponibilidade do tempo, né? Final de mês é terrível, atrasa um pouco, é normal. Tem um prazo de tolerância de 15 dias e a partir disso a gente começa a negociar porque realmente não pode levar tanto tempo. Mas é bastante flexível o processo. Aqui é um exemplo de planilha. As nossas planilhas têm muitas explicações, então é tudo feito para facilitar ao máximo o preenchimento e para evitar ao máximo as dúvidas que o cliente pode ter. Muito legal. Temos vídeos explicativos em algumas etapas,
principalmente na fase de treinamento. Então, você pode assistir o vídeo enquanto você toma o seu café, é tranquilo. Tem apresentações em PDF, você vai baixando, baixa a planilha, baixa os vídeos. Esse é um exemplo do relatório. O relatório final é um PDF em forma de apresentação executiva, que você pode usar numa negociação. E é isso. Como estamos de tempo, temos 5 minutos para perguntas. Nós temos aqui 2 perguntas já do pessoal. Vou começar aqui pelo Silvio, que mandou antes. Ele diz o seguinte: bom dia. Como definir o percentual de cada cenário no First Chicago? Muito boa pergunta, Silvio. Isso é uma discussão entre o consultor e o cliente, a empresa. E depende muito do... Quanto é conservador, quanto é otimista. Exatamente. Se você foi muito otimista no cenário, na hora de construir o cenário realista, o consultor vai falar, olha, acho que seus números estão um pouco otimistas demais. Eu vou carregar um pouco mais no cenário pessimista. Ou vamos fazer um ajuste do cenário realista. Então, isso é uma percepção do consultor em relação à sua projeção. E o que é legal de você ter essa percepção do consultor é porque, muito provavelmente, aquele investidor que você está procurando, na hora que olhar o seu DRE ou sua projeção, ele vai ter uma sensação similar. Então, antes de você submeter aquela projeção a um eventual comprador, você vai ter um cara antes que tem experiência no assunto, que pensa da mesma forma que o investidor, questionando aqueles números. Então, você já passa aí por uma prova de fogo ou um teste de consistência dos seus números. Shark Tank simulado. É uma prévia Legal. do que pode acontecer numa negociação. Muito bom. Ficou claro aí, Silvio? Uma pergunta do Valdir. É possível ter uma ideia do custo da avaliação de uma empresa pelo Nevolution? É possível. Claro que varia de acordo com o porte, complexidade, mas a gente pode dizer que vai variar hoje entre R$ 1.500 e R$ 4.000 um projeto completo. Depende muito da complexidade, mas a gente entra em contato com a gente faz uma folha de conferência, entende bem a atual situação, faz uma análise de quantas horas a gente vai gastar ou investir naquele projeto e a gente te passa um orçamento bem rápido. Isso em coisa de 1 ou 2 dias a gente consegue te passar um orçamento. Valdir, eu tenho certeza que você, usando o serviço, vai ficar extremamente satisfeito. E o desafio que eu lanço para você aqui ao vivo no ar, Nicolai, para a galera que procurar na Evolution dizendo que viu esse webinar, oferecer lá um descontão camarada, porque a partir de R$ 1.500 já é um investimento razoavelmente baixo para quem está procurando um serviço desse nível. Mas vai lá, diz que você viu aqui o webinar ao vivo, que o Nicolai vai pensar no descontinho especial. Vai ter um preço preferencial. Legal. Tem uma pergunta boa aqui do conceito de EBITDA entra em qual método? Entra no fluxo de caixa descontado e, consequentemente, no First Chicago. O EBITDA de múltiplos também. O EBITDA é calculado, quando a gente faz o fluxo de caixa livre, uma das variáveis que é calculada é o EBITDA. Não é o EBITDA que é utilizado como fluxo de caixa livre, mas ele é calculado e consta do relatório. No método de múltiplos, é muito comum usar múltiplos de EBITDA, o EBITDA. Né? Quando a gente pega empresas multinacionais comprando empresas no Brasil, a primeira coisa que eles olham é o EBITDA, o EBITDA, e eles já têm um parâmetro de múltiplos que eles aceitam pagar. Normalmente tem um range. Então, é muito utilizado em múltiplos. Legal. Uma outra pergunta. Devo considerar o valor do estoque e somar este valor no caso do método do fluxo descontado? Sim. Dependendo, se o estoque está equilibrado com o passivo, né, você tem um giro de estoque razoável, ele vai ser considerado porque no fluxo de caixa descontado é feito o custo do capital de giro e a necessidade de capital de giro. Então, ele vai entrar no cálculo e ele vai afetar o fluxo de caixa livre também. Legal. Só fazer até um adendo, no avaliação pelo patrimônio, esse valor de estoque vai ser ajustado a valor de mercado
no patrimônio a mercado. Então é importante porque às vezes a empresa tem um estoque muito alto, tem que analisar quanto que vale isso, e às vezes esse valor ele escapa de uma avaliação. O bom é que o estoque ele já está valor presente, né? Então, ele, no fluxo de caixa, no desconto do fluxo de caixa, você traz todo o fluxo a valor presente e soma o estoque. Quando a empresa tem esse controle, quando não tem, é legal fazer inventário, valorizar. Mas é uma boa pergunta, porque, por exemplo, em método de múltiplos, o valor de estoque não aparece. Não aparece. Então você tem que fazer uma compensação. Boa. Ótima pergunta. O Sander pergunta o seguinte: a empresa fará 10 anos em 2019. É importante esperar fechar os 10 anos ou já pode fazer uma valuation agora? Não, pode fazer em qualquer momento. Essa questão dos 10 anos, a minha opinião aqui, me corrija aí, Nico, é que você falou isso em algum momento da apresentação. Uma empresa com 10 anos no Brasil já quebrou todas aquelas estatísticas de mortalidade. Né? Então, mostrando que a empresa está viva, que está faturando, que existe, já agrega valor ao valor da empresa. Exatamente, já passou pelo pior, portanto, vai ter uma taxa de risco menor, portanto, vai valer mais do que uma empresa que tenha 1 ano. Perfeito. O colega diz o seguinte: eu não entendi como separar o valor da marca. Boa. Bom, vamos pensar numa empresa, valor contábil. O valor da marca vai ser basicamente aquele valor de registro da marca. Não vale nada, né? Contabilmente não vale muito pouco. A valor de mercado, você tem que fazer uma avaliação da marca. Não faz parte do nosso processo de valuation. A gente recomenda que o cliente faça uma avaliação de quanto vale aquela marca ou estipule o quanto que uma pessoa teria que investir para conseguir ter uma marca que valha alguma coisa. É muito difícil calcular, subjetivo, é muito subjetivo. É complexo, mas eu vou dar exemplos grotescos aqui, né? Por exemplo, hoje, a marca Blockbuster. Se a gente avaliar o negócio Blockbuster locadora, não vale nada. Porém, a marca é valiosíssima, porque um Blockbuster é usado até como substantivo hoje em dia, adjetivo hoje em dia, na verdade. E tem o seu valor. A marca de algumas empresas, muitas vezes, ela é mais valiosa do que o seu próprio produto. Né? Quanto vale, a gente falou aqui do Google, da Apple, quanto vale essas marcas? É inestimável, incalculável quanto vale a maçãzinha lá, aquilo ali. Você pode pôr preço no estoque, usar todo o método que o Nicolai ensinou aqui hoje, descobrir o valor da Apple ou do Google que está lá, mas o valor da marca é um negócio. Por isso que no método do fluxo de caixa descontado, o valor da marca está intrínseco no método, porque ali a marca já vai, o resultado futuro já vai refletir o quanto que a marca tem capacidade de gerar valor. Mas vamos dizer que a gente vai fazer uma avaliação pelo patrimônio. Faz o seguinte raciocínio: o quanto da minha venda anual eu devo à minha marca? Ou seja, se eu tivesse qualquer outra marca, eu ia vender a mesma coisa? Se é fato, a marca vale o que custa para fazer o logo, fazer o desenvolvimento e fazer o registro. Ponto. É cruel, mas é realidade. Se aquela minha marca, eu falo assim, puxa, acho que pelo menos 5% da minha venda é por causa dessa marca. Assim, puxa, se eu vendo 1 milhão por ano, tenho um lucro de 20%. 5% dessa venda vem da minha marca, então 50 mil por ano vem dessa marca e 10 mil do meu lucro vem daí. Puxa, vamos pegar aí jogar uns 5 anos, então essa marca vale esses 10 mil vezes 5, vale uns 50 mil. Mas é bem a grosso modo. Normalmente a gente estima o custo de desenvolvimento e se efetivamente isso pode valer para o comprador, a gente põe um pouco a mais, mas realmente é muito difícil. Eu gostei muito desse raciocínio, né? Entender se aquela receita ela é feita da mesma forma em outra marca, a marca não tem valor de forma crua aqui e às vezes dolorosa. Não, aquela receita que é feita, a marca ajuda a vender, ela garante a receita, aí dá para a gente tangibilizar isso. Bom, gostei muito. Da mesma forma, se você tem uma carteira de clientes grande e que você efetivamente tira vendas daquela carteira, aquilo vale. E você faz o mesmo raciocínio, faz assim, quanto de dinheiro que eu tiro por ano porque eu tenho essa carteira boa?
né? Essas são análises subjetivas na análise de patrimônio a mercado, são extremamente difíceis, mas que você tem que usar como barganha numa eventual venda da empresa. Legal. Por isso que é importante ter um especialista te ajudando aí, galera. Uma última pergunta aqui, ó. O colega pergunta: atualmente a empresa ter ou não ter imóvel no seu patrimônio influencia na atratividade por uma venda? Sim. E por incrível que pareça, depende muito de quem vai comprar, né? Mas se você for vender para um economista, normalmente ele vai preferir uma empresa que não tenha imóvel. Tenha mais liquidez, né? Exatamente. Vou dar um exemplo muito simples. Se você tem um imóvel que vale 1 milhão, a valorização desse imóvel ao ano é coisa de 5%. Ok? Digamos que a sua empresa dê 20% de lucro. E você pega esse 1 milhão e invista na sua empresa. Portanto, você vai tirar 20%. Em vez de tirar 5% da valorização do imóvel, você vai tirar 20%. Então, é muito melhor que você capitalize em cima daquele dinheiro que você deixar empatado, deixar ele imobilizado, do que ter o imobilizado. Mas isso varia muito de quem vai comprar. Se o comprador for uma pessoa extremamente conservadora, ele fala assim, puxa, mas tem um imóvel próprio, o negócio está estável. Então, se você for vender para um economista, vende o seu prédio e aluga para ele mesmo. O patrimonialista não, ele quer o prédio. Né? Exatamente. Então depende muito de quem vai comprar. É estranho, mas a princípio é melhor não ter o imóvel se você tem uma rentabilidade da empresa melhor do que o mercado imobiliário. E aí essa é uma jogada legal, você ter um imóvel na pessoa física e alugar eventualmente para um cara que está comprando a sua empresa. Né? Uhum. Muito legal. Pergunta boa aqui, ó. Também faz avaliação dos pontos fracos que a empresa precisa desenvolver? Sim. Quando você recebe o relatório de risco, ou no caso da startup, a matriz de incertezas, também vem recomendações para os seus pontos vulneráveis são esses, e os pontos vulneráveis são os pontos onde você pode trabalhar para, numa segunda avaliação, valorizar a sua empresa. Então, sim, é feita a avaliação de ponto fraco, sim. Excelente. Pessoal, nós, diferente de outros webinars aqui, acho que o papo está legal, é um papo novo, né, para a nossa audiência aqui. Nós já estouramos o tempo em 15 minutos e a gente assim, cuida muito do seu tempo, respeita muito o tempo de todo mundo. A gente não vai se alongar muito mais. Os contatos do Nicolai estão à disposição. Né? Se você não anotou, vou pedir para o Nicolai repetir aqui ao vivo. Mandar para a galera um e-mail, Nicolai. O e-mail é contato@neovolution.com.br. Vou colocar na tela de novo. Aqui na tela você tem o endereço da nossa webpage e da nossa landing page do Valuation. Você pode entrar em contato por e-mail ou preencher o formulário na nossa página que a gente te responde também. Só se for pela página, coloca nas observações, gostaria de receber o PDF da apresentação. Perfeito. Nicolai, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Pelo tempo e conhecimento aí transmitido. Espero que vocês tenham gostado. Fique atento aí. Essa semana a gente tem acho que mais um webinar. Na semana que vem tem outro. E, como sempre, a gente ia se esforçando para levar o melhor conhecimento útil, prático, aplicável ao dia a dia de vocês. Legal? Galera, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.